Ah, agora sim, doutor. Agora eu vejo. Foi. E aí, Agora, Ana, excelentíssima senhora, doutora Santidade Ana, ah, eu aqui digo, excelentíssimo senhor doutor Laerte Queiroz, né? Eliane, o Marcos, André Tarão. Eita, até o André Tarão, rapaz, o negócio que agora ficou Ó, péssimo. E aí, como estamos aí no nosso Brasil? aqui no Brasa, preocupados, né? Confiantes em Deus, porém preocupados. Acho que tem muito a Você ver com o assunto que a gente vai tratar hoje, né? imagina, se eu daqui estou preocupado com o que está acontecendo, imagina vocês aí, né? É, a gente tem visto muita coisa acontecer nesses dias que tem sido de arrepiar os cabelos. Meu Deus, tá É, uma guerra aí, né? Não, nem tá uma guerra. aqui também está tendo a guerra, mas eu acredito que não na mesma intensidade que está tendo essa guerra aí no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos também tem uma guerra também de narrativas aqui muito forte. Sim, é interessante, Laerte, e assim, boa noite para todo mundo. A gente entrou, começou a falar de judicialização e nem deu boa noite, boa noite. Mas é boa Você noite. que está entrando. Fala pro pessoal pegar na setinha aqui do lado do comentário tem uma setinha para você convidar e compartilhar essa live. Ela vai ser muito enriquecedora. A Ana vai nos encher de conhecimento aqui nessa noite. Você vai sair daqui transbordando de Deus e de Deus. Então manda Amém, amém. as pessoas aí, seus amigos, para compartilhar, para entender o que está acontecendo no Brasil, o que nós estamos vivendo. Então, sugiro que você encaminhe. E também tem um coraçãozinho do lado. Para ter um coraçãozinho para a gente saber que não travou, que vocês estão conseguindo nos assistir. Verdade. É interessante, né, o que o Laerte falou, porque é, é, nós não podemos olhar o que está acontecendo nem exclusivamente pelo viés unicamente espiritual, como se não tivesse, como se nós não estivéssemos passando por uma crise institucional, e a gente também não pode correr o risco de fazer o contrário, né? Espiritualizar em demasia uma situação onde eu acredito que estão reclamando que seu som está baixo, Laerte. Melhorou? Onde não Melhorou? sei, eu tô te ouvindo bem. Tem um abafadozinho, mas eu consigo te ouvir legal. Vamos ver se o pessoal vai falar alguma coisa aí. Não sei. O som do Dr. Laerte está baixo. Bom, Né? vamos para as próximas manifestações. Vamos É. E a gente também não pode correr o risco, como a gente ia falando, simplesmente de tratar como espiritual uma questão onde Deus quer levantar homens de bem, operadores do direito, falaram de novo que está baixo. Homens e mulheres que verdadeiramente são chamados para fazer o extraordinário. Né? A gente não pode ficar calado nesse tempo. E foi daí que a ideia dessa live surgiu, né? Tá, melhorou? Opa! Agora sim, agora sim. Agora eu Melhorou? escuto você muito bem. Pronto. Fala Então, que eu te então já que a escuto. gente teve. Fala que eu te escuto. Então, já que a gente teve que parar, né? Pro Fala que eu te escuto, Hum, vamos começar a live orando rapidinho. Pastor Laerte, vamos. pastor da CN Nova York, Vamos né? lá. Vai orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. A palavra do Senhor diz que conhecendo a verdade nos liberta. E o nosso objetivo, enquanto essa live hoje, Deus, é trazer conhecimento para o povo, para que as pessoas possam saber o que está acontecendo, Deus, e que elas possam se posicionar diante da realidade que o Brasil está vivendo. Que o Senhor venha com o seu bálsamo sobre as nossas vidas, que o Senhor venha confortar os nossos corações e que o Senhor venha nos instruir na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente estava falando, né, exatamente da dificuldade que muita gente tem de entender. Deixa eu baixar essa luz, que essa luz está muito alta. Que muita gente tem de entender que a questão que a gente passa no Brasil é uma questão espiritual, óbvio,
mas é também uma questão institucional. Quando há uma crise do tamanho da que nós estamos passando, com relação... E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma crise institucional acerca dos 3 poderes. Não é isso? Uhum. Nós temos que entender que Deus ele está chamando o seu povo para se levantar no conhecimento de Deus, mas também no conhecimento técnico, porque Ele quer nos colocar nesses lugares, onde nós possamos influenciar, mas para influenciar a gente precisa discernir exatamente o que está acontecendo. E é esse discernimento, é essa reflexão que é o objetivo dessa live. Exato, exato. As coisas, elas são espirituais, mas elas se revelam no plano material, né? Existe uma guerra que é no plano espiritual, que é na nossa mente, acerca da narrativa. Qual narrativa nós vamos acreditar? Então, existe uma guerra cultural hoje e a gente precisa entender no plano material o que está acontecendo, senão a gente fica perdido. E Isso. O Brasil vive uma guerra muito grande nesse período, principalmente agora. Acho que já vem aí de uns anos para cá, uma guerra muito forte. Quer dizer, sempre existiu essa guerra, mas ela tem se intensificado cada vez mais. E eu vejo que ela está no... Acho que dos últimos anos, creio eu, que é o ápice agora. Não sei se tem como ficar pior, mas está à beira de acontecer algo muito sério. A gente está vivendo um momento que estamos à beira de acontecer algo muito sério no Brasil. Tem pessoas que acreditam que não, mas eu falo assim, gente, tá por um triz de estourar tudo. Né? Eu concordo. E eu queria começar ao Cândido Alexandrino. Depois tem que falar mais com ele. Ele é fantástico, esse cara. É verdade. E eu queria começar falando, doutora Ana, Vossa Santidade, que é mestre em Direito Constitucional, Vossa Santidade, Vossa Excelência, sobre democracia. Eu gosto muito de uma frase de Abraham Lincoln, que ele diz que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Hoje eu vejo no Brasil que, seguindo esse conceito de Abraham Lincoln, a professora de jornalista e professora Denise Santana, minha amiga de Brasília, seja bem-vindo. Seguindo esse conceito de Abraham Lincoln, eu só posso olhar e olho para o cenário brasileiro, eu não posso dizer que a gente vive numa democracia. Porque nós não temos um governo pelo povo, nem para o povo. Por exemplo, que eu citava, há nitidamente uma briga entre o legislativo e o executivo. Não é nem o tema da nossa live, mas eu queria fazer só esse parênteses antes de iniciarmos. Que existe uma briga muito grande entre o executivo e o legislativo. E o legislativo, a troco de querer dar resposta para o executivo, sabota a sociedade por causa de ego. Então, se eu tenho um legislativo que atua a pretexto de dar uma resposta ao presidente, prejudicar o povo, eu não tenho um governo para o povo. Nem pelo povo. E a corrupção, para mim, é a pior violação da democracia está na corrupção. O que você acha acerca disso, doutora Ana? Vamos falar sobre democracia. Vamos falar sobre democracia. Vamos começar, eu acho que é importante a gente começar falando sobre democracia no Brasil para a gente poder contextualizar a situação que a gente vive. Erroneamente, muitas pessoas acham que a crise democrática no Brasil, ela se instaurou nos anos... ela é fruto somente do governo X ou do governo Y. Uhum. E aqui eu quero começar falando que nós vivemos uma crise democrática histórica porque nós não organizamos a casa. A verdade é que o nosso Estado, ele sempre viveu numa montanha-russa. Eu posso falar que é isso, né? O Estado brasileiro, ele sempre viveu em consequência, sim, de uma demagogia corruptiva, da corrupção, mas em consequência também da nossa falta de compreensão do que é o Estado, nós sempre vivemos numa montanha-russa. Essa montanha-russa democrática, ao longo dos anos e das diversas constituições que nós tivemos,
né? Alguns autores apontam 8, outros autores apontam 9, elas foram fragilizando a nossa ideia do que é democracia. A verdade é essa. Com isso, eu não quero levar as pessoas a dizer assim, é culpa da história, vamos devolver o Brasil para os índios, né? Como as pessoas gostam de dizer. A questão não é essa. A questão é, se eu não tenho instituições fortes, eu não tenho democracia forte. Uhum. A nossa democracia distorcida, ela é fruto da nossa falta de maturidade institucional. Nós tentamos viver um avanço democrático rápido, sem maturar, né, a ideia do que é democracia de verdade. Então, eu concordo com você. A maior crise, a crise que a gente vive, é uma crise democrática. A consequência é a judicialização, é a crise na separação dos poderes, é um povo insatisfeito com o governo, é essa briga institucional que a gente não consegue solucionar. Mas para entender como isso funciona, eu acho que a frase de Abraham Lincoln, ela é muito, né, cabível nesse momento. Na verdade, se a gente olha o nosso momento de redemocratização, ali em 1988, e eu falo desse momento porque é o momento que gerou a Constituição sobre a qual a gente vive, a égide da Constituição que a gente vive, a gente viveu uma falsa abertura. A gente viveu uma falsa democratização, redemocratização. Ai, Ana, você está querendo dizer que a ditadura foi melhor do que a direta já? Não. Eu estou querendo dizer que não houve a implementação das coisas como deveria ter havido. Uhum. Eu estou querendo dizer que ao invés de nós pensarmos o Brasil, nós nos permitimos dar uma resposta eleitoral, que simplesmente colocou um band-aid quando deveria ter suturado a ferida que nós tínhamos. Eu acho que essa é uma boa analogia. Então, nós tínhamos uma ferida democrática, porque nós tínhamos vivido os últimos 25 anos debaixo da égide de uma ditadura, que em alguns pontos tolheu a liberdade. Não estou dizendo aqui não vou ser pró-ditadura ou contra-ditadura, não é essa a questão, mas era necessário aquele movimento de redemocratização, mas nós não pensamos as instituições. Com isso, eu tenho uma crise nos três poderes que se instaura desde o começo. Então, eu posso falar de forma muito precisa que nós vivemos uma crise institucional nos três poderes desde o surgimento da Constituição de 1988. Ela já surge fadada a essa crise. Uhum. Não, Ana, você quer me dizer que nós vivemos aí 30 anos, mais de 30 anos, né? Quase 30 anos, numa situação que nunca foi repensada e nunca foi melhorada. Nós acabamos vivendo, no final das contas, de curativo em curativo. E com isso eu não quero dizer que a Constituição de 88 ela precisa ser mudada e eu tenho que acabar com a Constituição de 88. Eu posso até continuar com a Constituição, mas eu tenho ou que adequar as instituições à Constituição ou que trocar de Constituição. Eu vou até fazer um parênteses. Antes eu falava assim que eu pensava hoje, vou usar a expressão do filósofo Neymar Júnior. Saudade daquilo que ainda não vivemos. É tipo isso, literalmente. Porque o que acontece? Nós temos uma Constituição, eu conversava com alguns amigos esses dias, que a gente tem uma Constituição que não vale de nada. Ninguém respeita a Constituição. O Supremo não respeita, ninguém está respeitando a Constituição. A gente tem uma Constituição que não tem efetividade. Quando vem o Supremo e começa a se intrometer no âmbito do legislativo, começa a legislar, a gente rasga a Constituição. Quando nós temos um judiciário que vai lá no poder executivo, e a gente está vendo um monte de juízes, executores, não no sentido de executar a lei, mas os executores no sentido de administrar o Estado, dizendo como é que o Estado vai funcionar, se é lockdown, se é isolamento.
Quer dizer, eles estão tomando base para decidir o que é a função do governador, o que é a função do presidente. Uhum. Então, a gente não está tendo respeito às instituições e, mais uma vez, a Constituição não existe. Se a gente está vivendo um estado onde a Constituição não rege, a gente está vivendo uma bagunça. Na verdade, se a gente analisar, né, e essa fala ela não é nem minha, ela é, por exemplo, do Ives Gandra Martins, nesses dias, a situação que nós vivemos hoje no Brasil é flagrantemente um estado de exceção. Né? É um estado onde eu não tenho nenhum tipo de segurança jurídica, onde eu não tenho nenhum tipo de garantia acerca das questões constitucionais, das questões democráticas, de voto e de eleição, e eu não tenho nenhum tipo de parâmetro para resguardar a separação de poderes, que é o núcleo basilar da proteção do cidadão. O que é que nos gerou isso? Dois fatores, né? E quando você falava, eu ia anotando. Nós temos uma combinação de uma Constituição, que nos dizeres do professor Pedro Lenz é só uma Constituição simbólica, nominal ou nominativa, ou seja, é uma Constituição que traz muitos preceitos que são somente ideológicos e que não são aplicados na prática. E eu tenho uma falsa ideia distorcida, que é esse tal desse presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é uma ideia que começa lá na abertura eleitoral de 1980 e que vai se arrastando, que vem se arrastando até os dias de hoje. É essa ideia de que democracia é feita quando todo mundo concorda. E isso, flagrantemente, tem nos levado a uma queda de braço, como você falou antes, entre o legislativo e o executivo, em alguns momentos, entre o legislativo e o judiciário, em outros momentos, entre o executivo e o judiciário, como nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal. Porque a ideia, então, agora é eu, poder constituído, vou fazer a minha ideia prevalecer. E os outros poderes, eles vão ter que concordar comigo. Em democracias desenvolvidas, você está aí nos Estados Unidos, Laerte, é comum a gente visualizar uma discordância entre o poder executivo e o poder legislativo. Inúmeras vezes, os Estados Unidos passaram por... E não só no governo Trump, não sejamos tolos. Uhum. No governo Barack Obama nós passamos, no governo Clinton nós passamos, por situações, por exemplo, de lockdown administrativo, onde o Estado americano parava até que o orçamento fosse aprovado. Sim. Né, o shutdown, né, como a gente chama. E não é porque é o governo Trump. Entenda, isso existiu no Clinton, isso existiu no Obama, isso existiu no Clinton filho, isso existiu no Bush pai, no Bush filho, porque a questão nos Estados Unidos é que a democracia, eu vou mensurar a relação entre direitos individuais e proteção do Estado, intervenção estatal, até que os três poderes cheguem num acordo. Eu vou ali equilibrar. O executivo cede de um lado, o legislativo cede do outro. Esse é o famigerado mecanismo de checks and balances, né? Freios e contrapesos. Que nós adotamos aqui, mas que nós adotamos de uma forma nominal. Então, nós acabamos entendendo ou achando na nossa ideia do presidencialismo de coalizão, e isso não são frases minhas, são frases de diversos presidentes, o legislativo não me deixa governar, né? Uhum. A gente já ouviu isso. O executivo não quer concordar com o legislativo. Recentemente nós ouvimos isso, né? Do presidente da Câmara. Não é uma questão de concordar. É dentro da dinâmica institucional, onde nós temos uma independência dos poderes sustentada por uma interdependência para proteger o povo, porque a interdependência ela não é para um poder prevalecer sobre o outro, mas é para proteger o povo e a democracia. Ela só deve acontecer
a intervenção de um poder no outro, quando for para proteger o povo, Exato. não para proteger os interesses de classe A, B ou C, ou do próprio executivo, ou do próprio legislativo, ou do próprio judiciário, como já aconteceu, né? Mas para proteger o sistema democrático. Então, aqui, em nome de um cabo de guerra entre os três poderes, eu rasgo a Constituição todo dia. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente já está em quase meia hora de live, Ana. Vamos correr para o... Bora, senão a gente não fala. Senão a gente vai ter que continuar. Verdade. A proposta dessa live, gente, é falar sobre o ativismo judicial. E eu gostaria que a Ana falasse um pouquinho acerca dessa terminologia, Ana. Por que dessa terminologia? De onde veio, para onde vai? O que está acontecendo? O que é esse ativismo? Qual é a intenção por trás desse ativismo judicial? Vai discorrendo um pouco para a gente aí. Então, o ativismo judicial, ele é um dos fenômenos que representam essa interface entre os três poderes, essa prática dos três poderes no mundo inteiro. As pessoas acham que o ativismo judicial ele é mérito ou demérito brasileiro, né? E não é um mérito ou demérito brasileiro, ele acontece no mundo inteiro. Ele surge lá em 1807, no mesmo momento onde surge o famigerado controle de constitucionalidade, aí nos Estados Unidos, com um casinho bonitinho, que o pessoal da live que estudou direito, seja meu aluno ou não, todo mundo já ouviu falar daquele tal de Marbury versus Madison, né? Um negócio esquisito, que foi uma situação na Suprema Corte Americana, onde a nomeação de um ministro de Estado, pasmem, foi barrada pela Suprema Corte Americana. Olha isso. E foi isso que abriu o leque para o que a gente chama de judicialização. A judicialização, ela existe no mundo inteiro, tá? E ela existe no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. A judicialização, ela se apresenta por três fenômenos básicos. O primeiro delas, a difusão da terminologia jurídica. Essa ideia ou essa perspectiva que todos nós temos hoje do que é o mundo jurídico. Eu falo do STF, eu falo o nome dos ministros do STF e todo mundo conhece. Né? Não é mais algo restrito ao ambiente judicial. O segundo fenômeno da judicialização é o que a gente chama controle de políticas públicas. Agora o poder executivo ele não vai poder mais mandar brasa do jeito que ele quer. Né? Mas isso tem um limite. Qual é o limite? O respeito à Constituição. Né? Então, se é função do executivo, o executivo faz e é a função dele. Né? O controle judicial, ele entra, né, que é o que a gente chama de stare decisis, especificamente quando eu distorço a Constituição. Ele só pode entrar aí, ele só pode existir aí. E quando há violação, né? Quando tem uma violação. Quando há violação constitucional. O Supremo, guardião da Constituição, ele não é um inovador da Constituição, ele é aquele, opa, peraí, isso aqui viola a Constituição, então parou, tá errado, volta. Sim. E aí o terceiro viés, o terceiro viés da judicialização é a politização jurídica. O que é isso? Ou a politização da justiça? É aquele momento que a gente começou a viver, onde tudo se resolvia na justiça. Ok? Até aí tudo bem. Só que o que o Brasil vive não é isso. O Brasil confundiu ativismo judicial com judicialização da política. Então, a gente resumiu a nossa situação de judicialização na ideia de que agora o juiz vai decidir todas as coisas. Então, agora o STF é quem manda em tudo. E isso está sendo levado a extremos absurdos aqui no Brasil, onde o STF, hoje ele se tornou, como você mesmo falou, o executivo. Então, ele é o executor da legislação, ele é o criador da legislação, e ele é aquele poder que pode dizer ou não se a legislação é válida.
Então, o ativismo judicial distorcido, ele termina por gerar a invasão da competência dos demais poderes. O que vai gerar... Eu até escrevi um artigo esses dias, lá por Relevante News, que era o seguinte, para que executivo e legislativo se nós temos um super judiciário? O judiciário hoje está legislando, executando. Por exemplo, aí no DF teve uma juíza que suspendeu o decreto do governador que ia restabelecer as atividades. Em outros estados do Brasil também já tiveram juízes determinando que é lockdown, não tem conversa, fecha tudo, todo mundo dentro de casa. Nós tivemos uma juíza federal do Rio de Janeiro, no caso das igrejas, que eu também escrevi um artigo sobre isso por Relevante News, que o presidente, que é o executor, é aquele que entende quais políticas devem ser adotadas para o país, entendeu que a igreja e as casas lotéricas eram serviços, atividades essenciais para o Estado, vem o juiz e diz que não. Quer dizer, não é atividade essencial para o Estado. Mas peraí, quem é o juiz, com todo respeito aos juízes, que ele tem uma competência constitucional, mas ele é um juiz para determinar, para julgar uma ação e não para decidir quais as políticas públicas de um Estado. Pelo amor de Deus. Interessante é que quando surge o ativismo, e eu vou citar inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, né? A ideia é que, se não há regra, o judiciário atua. A ideia não é o judiciário agora vai definir qual é a regra. Entendem a diferença? O ativismo judicial ele só se justifica quando eu não tenho regra. Então, o Brasil ele termina por viver uma ditadura do judiciário. Né? E onde nos termos propostos por diversos autores, inclusive Hans Herschel e outros autores, né? Quando a gente fala das origens de um novo constitucionalismo, o judiciário no Brasil ele passa a ser mega político, ele passa a ser política pura. Então, não importa qual é a teoria. O STF ele adota a teoria que ele quiser adotar. Teorias que não existem no Brasil, teorias que ferem a separação de poderes, teorias que distorcem a nossa relação institucional, teorias que definem as nossas políticas públicas e que nos tornam, na verdade, reféns das decisões de quem deveria salvaguardar a democracia. Eu até digo que o ativismo ele é um termo para a gente caracterizar a usurpação dos poderes pelo judiciário. É quando o judiciário ele extrapola os seus limites constitucionais e começa a legislar. Por exemplo, nós temos agora recentemente, não terminou ainda, salvo engano, mas tinha mais votos favoráveis à tipificação do crime de homofobia. Né? Não quero entrar no mérito, dizer que na questão da relação homoafetiva, mas do perigo que isso acontece. Sim. Por exemplo, a nossa Constituição diz que os crimes são criados por lei e uma lei de âmbito nacional, vinda da União, Sim. Congresso, sanção do presidente da República, enfim, vem o judiciário e começa a tipificar crime. Aí, tem um exemplo até da doutora Ludmila, da juíza lá, que ela numa palestra, ela falou assim, gente, eu fico pensando agora como é que vai vir a denúncia. Porque tem que falar, fulano com incurso no artigo tarará, tarará, tarará da lei tal, combinado com decisão judicial do STF. Sim. Quer dizer, isso gera uma instabilidade no nosso país, gera uma instabilidade nas relações, enfim, vai saber aonde isso vai parar. Vai saber onde isso vai parar. É interessante que aqueles que defendem e aqui eu não estou para dizer que o STF não deva atuar nas situações onde eu preciso estabelecer princípios. Entenda, o ativismo ele surgiu para estabelecer princípios onde não havia princípios. E isso é muito válido, porque ele é a salvaguarda da Constituição. Mas o que termina por acontecer é que o STF, ele se valendo das sentenças interpretativas, ao invés de reforçar o poder do Legislativo e do Executivo, ele está usurpando as funções.
Então, ele usurpa as funções e ele cria uma competência para ele mesmo, usurpando aí a função da própria Constituição. Ele usurpa as funções e ele passa a dizer o que é crime. Ele usurpa as funções e ele passa a dizer quais são os critérios para a definição de um ministro. Uhum. Ou de um cargo de confiança, cuja nomeação é exclusiva do Executivo e do Presidente da República. Assim, não tem sentença interpretativa possível ali. Eu só poderia intervir com a sentença interpretativa, nesse caso, se eu estivesse ferindo algum princípio da própria Constituição. Uhum. E aí é que se eu não tenho nenhum tipo isso que você tá falando, isso que você tá de afronta... Aí, isso que você está falando aí foi engraçado. Na nomeação, acho que era Cristiana Brasil, alguma pessoa que estava sendo nomeada. Cristiana Brasil, aquela que foi ministra, era ministra do trabalho, era para ser ministra do trabalho. Exato, aí ela não foi porque judicializaram, e aí veio o Supremo e falou assim: não, ela já foi condenada na Justiça do Trabalho, essa mulher não pode ser ministra do Trabalho. Aí eu paro para pensar, peraí, será que o ministro da Saúde nunca fumou, não come gordura? Porque se ele comer gordura, ele está tendo um comportamento contrário. Se ele for obeso. Como ele pode ser ministro da Saúde? Como é que o ministro da Justiça já tomou multa, gente? Quer dizer, quem começa a definir o que pode e o que não pode é a moral do julgador. Mas quem diz que a moral do julgador é a moral correta? É interessante que quando a gente fala dessa interpretação, a preocupação da maioria dos autores sérios que vão tratar de ativismo ou que vão tratar de judicialização é qual é o limite disso. Né? Que é exatamente o que nós estamos falando. E se o STF simplesmente decidir fazer o contrário do que o Legislativo quer? Ou decidir fazer o contrário do que o Executivo quer? Ou simplesmente regulamentar de forma negativa. E aqui eu tenho o que nós estamos falando, um judiciário que, ao invés de proteger a democracia, ele está afrontando a democracia. Onde o Poder Judiciário ele deixa de ser um protetor ou um inovador, no sentido de fazer com que o direito avance, para gerar uma situação de absoluta instabilidade institucional, onde eu não tenho segurança jurídica, onde eu não tenho nenhum tipo de proteção aos direitos e liberdades individuais. As pessoas elas estão achando super normal viver um estado de exceção em face de políticas de proteção à saúde. Mas deixa eu te falar, isso não é normal. Isso não é normal. Né? Eu não estou dizendo que nós não devamos corroborar com o combate à Covid-19. Uhum. Eu estou dizendo que a imposição, como nós tivemos agora, por exemplo, o governo de São Paulo, anteontem, salvo engano, simplesmente fechando e soldando porta das pessoas. Nós temos município legislando em matéria penal, criando tipo penal há 4 anos para quem desobedecer o Covid, a determinação de ficar em casa. Loucura. Agora eu tenho multa. Eu tenho multa de até R$200 mil. Mas isso aí, gente? Mais uma vez, por causa de quem? Do Supremo, que foi dizer que a autonomia para decidir tudo é do Estado. Então, se o Estado pode definir o que vai fazer, ele pode criar tipo penal, já que a Constituição já foi embora há muito tempo. Eu acho, e a minha grande preocupação é o que as pessoas estão vendo. E o Augusto Cruz está falando aqui que nós estamos vendo a teoria da janela quebrada, e é disso que eu vou falar. Quando o primeiro-ministro quebrou uma janela, usurpando as funções, todos os outros querem depenar um pedaço da Constituição. E não só os ministros, que a minha preocupação maior acerca da questão do ativismo é esse esmigalhar da democracia que a gente está tendo. Porque aí a teoria da janela quebrada, ela passa a ser aplicada a todos os demais poderes. Então agora é esse conflito e essa queda de braço para ver quem vai fazer valer a sua força política. E é nesse viés e nessas lacunas que entra a corrupção. Porque aí eu acho normal
trocar cargo por voto, eu começo a achar normal e democrático eu vender o apoio do meu partido, eu acho normal e democrático um juiz exigir determinar que a União prove a sua capacidade para as políticas que ela mesma é responsável? Não faz sentido. Isso não faz o mínimo sentido. O nosso conselheiro da OAB do Distrito Federal, Cláudio de Jesus, entrou. Um abraço, amigo. Não, gente, eu tô vendo tanta coisa aí do Brasil que eu tô ficando assim assustado. Nós tivemos juiz de primeira instância, não desmerecendo a função dele, mas determinando que o presidente vai dizer o que é e o que não é essencial. E outra, pior do que dizer que a igreja e a casa lotérica não é ele suspender que o presidente faça novos decretos determinando o que é e o que não é. O professor Ricardo tá perguntando aqui se existe uma saída democrática para esse estado de tensão de forças na qual a nação se encontra. Nós vamos responder isso no final. Pode ser sincero? Pode ser sincero? Ainda bem, o Ricardo é um grande evangelista, é um grande homem de Deus, é um grande apóstolo. Eu acho que a gente tem que começar orando, Ricardo. E uma outra questão, o Supremo diz que os governos, o Estado e os municípios é quem tem que determinar as políticas acerca do que vai acontecer. Sim. Aí ele vai lá e diz que o município não pode funcionar. Ou seja, ele tirou o poder da mão do Executivo, do Executivo Federal, botou entre os estados e os municípios e agora ele tomou para ele, que aquilo que era do município do governador, eu que decido o que vai e o que não vai. E, gente, entendam bem, nós não estamos dizendo que não se deve ter política pública acerca disso. A gente está dizendo que é um absurdo o Supremo definir qual a política que vai ser adotada. Até porque são questões de natureza política. São questões de natureza política. Então, eu tenho uma afronta à separação de poderes, mais do que uma afronta, eu tenho uma distorção da separação de poderes em nome da teoria constitucional moderna. Isso é um câncer chamado mutação constitucional, doutora Ana? Nossa, que pergunta capciosa. Eu acho assim, a mutação constitucional, se a gente pode fazer uma relação de causa e efeito, eu acredito que o ativismo judicial é a causa da doença e que a mutação constitucional é o efeito. É o sintoma. Porque cada vez que mutatis mutandi, eu vou mutando a Constituição, como, por exemplo, na Emenda Constitucional 106, que não alterou nem o artigo da Constituição, eu nunca vi uma emenda constitucional, alguém comentou aqui, e eu concordo, que não altera a Constituição, se ela é uma emenda constitucional que não altera a Constituição, ela serve para... Oi? Né? Hello? Não faz o mínimo sentido. E eu tenho eu não gosto nem de chamar de mutação, eu chamo de picotamento, eu não sei, retalhamento, né? Hoje a gente vive aí uma insanidade. Só para ficar bem claro, porque deve ter gente que não é do direito, deve estar assistindo nossa live, a mutação constitucional nada mais é que o processo de modificação informal da Constituição, ao meu juízo. Que é o quê? Para se mudar uma Constituição, precisa de um processo legislativo que, na verdade, a gente diz que a nossa Constituição é rígida, não é rígida nada. 106 emendas constitucionais. Olha, eu vou citar eu não vou nem citar ele. Tem um que diz que é super rígida. Não é nem rígida. Nossa, 106 já super emendas. A gente tem 35 anos de Constituição, já tem 106 emendas constitucionais. Ou seja, é quase uma outra Constituição feita. Já quase mudou a inteira. E como é que a gente fala que é rígida? Mas, voltamos ao assunto. Diz as más línguas que ela é rígida. E para poder ter uma modificação, ela tem um processo mais doloroso, um processo mais difícil. Para que passar por esse processo difícil se
Os arautos do conhecimento podem fazer essa mudança sem ter que se passar pelo legislativo. Então, a mutação constitucional nada mais é a porta que o judiciário tem de poder legislar e criar uma regra constitucional para governar o país. E pior, a mutação constitucional, e talvez para quem não entenda, quem não é do direito, e quem é do direito tem essa dúvida, ela não precisa sequer alterar texto da Constituição. Ela pode ser simplesmente dar uma nova interpretação segundo o entendimento principiológico do STF. Então, o STF diz como é que eu devo analisar o princípio, diz, por exemplo, o que é que quer dizer o princípio, e aí ele não altera nada no texto, mas ele diz assim, quando você ler segurança, deve ser entendido dessa forma e dessa forma. Eu quero fazer só um comentário, mano, acerca da reforma que teve na questão eleitoral, que estava estabelecendo o voto... Oh, meu Deus. Distrital? Eu não lembro. O voto impresso. Pronto. Era impresso, sim, o voto impresso. O voto você colocava na urna. Uhum. E vem um ministro e diz o seguinte, não, nós não podemos fazer isso, sob pena do retrocesso. Meu Deus. Aí eu falo assim, mas peraí. Só porque o voto é eletrônico, detalhe, o voto continua sendo eletrônico, só que eu vou colocar o papel na urna, vai imprimir o papel para eu ter certeza em quem eu votei e eu coloco lá. Isso é retrocesso, mas o retrocesso para quem? Para ele. Porque para o legislativo não foi retrocesso, porque o legislativo entendeu que aquilo era necessário. Nem sempre aquilo que é mais novo é melhor do que aquilo que é mais antigo. E aí ou aquilo vem um ministro e diz que é vedado o retrocesso. Mas aí a minha pergunta, olha como vai entrando na questão subjetiva de cada um. Se nós temos um legislativo que diz que aquilo era necessário e vem um ministro que diz que aquilo é retrocesso, quer dizer, então não vale mais para que o legislativo, se o ministro é quem define o que é retrocesso e o que é avanço. Exatamente. Se ele interpreta, se o STF interpreta a própria legislação, e a ideia do STF interpretar a legislação é quando houvesse lacuna, gap, ou quando houvesse dubiedade, porque foi assim que surgiu o Instituto do Controle de Constitucionalidade, para que eu preciso dos outros poderes? E saindo do âmbito do STF, que é o que nós estamos vendo na prática, isso se tornou uma bola de neve, porque hoje nada impede que um juiz de primeiro grau, por exemplo, defina qual é a política pública que vai ser tomada pela União, ou defina qual é a política pública que vai ser tomada pelo executivo local. Então, eu não preciso mais votar, eu não preciso mais do executivo para, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, decidir dentro dos parâmetros legais quais serão as políticas pontuais para o Estado brasileiro. Porque quando eu voto em alguém cuja ideologia política eu queira apoiar, concordo? Ou pelo menos deveria ser assim, né? É por isso que o voto é livre, é por isso que o voto é um exame de consciência livre, né? Mas eu não tenho mais nenhuma garantia de que simplesmente lá na frente o STF, que não só não é eleito por mim, né? Mas que não tem esse papel, o que é pior, porque não é o papel do STF, eu não tenho mais como controlar o judiciário no sentido de impedir que ele simplesmente determine que tipo de política nós vamos viver. O Marco até falou algo interessante aqui. Ele falou, quem foi que votou em ministro do STF? Ninguém. Ninguém votou. Então, quer dizer... E nem se votasse. E nem se votasse, tá entendendo? Nem se votasse. Porque não é função dele, né? É uma usurpação de função. Aí é que tá. Eu conversava uma vez com um amigo que ele falava assim... Falava sobre religião. E ele falava que a igreja
era a detentora da verdade, que a igreja estava acima da Bíblia. Eu falei para ele, o que você está dizendo para mim é o que está acontecendo no Brasil. Se o Supremo é acima da Constituição, ele não deve obediência à Constituição. Ele cria o que ele quiser. Ele muda a Constituição, ele cria os conceitos que ele quiser. E se você coloca a igreja acima da Bíblia, que é a palavra, que é a nossa Constituição, você vai criar a religião que você quiser. Por isso que é o contrário. A Bíblia está acima da igreja, porque a Bíblia é o freio da igreja. A igreja não pode ultrapassar o que é dito na Bíblia. E isso trazendo para a nossa questão jurídica do Brasil, o Supremo está abaixo da Constituição. Ele não deveria extrapolar os limites constitucionais a ele estabelecidos. E é o contrário que está acontecendo. Ele agora está acima da Constituição. É bem verdade. E, na verdade, quando o Laerte fala isso, o que me remonta é o nível de prejuízo institucional que nós temos. Porque não só juízes de primeira instância estão definindo o que é lockdown, juízes de primeira instância estão definindo qual é a lei a ser adotada, qual é a política a ser adotada, mas os juízes de primeira instância agora definem o que eu vou viver enquanto cidadão livre e que detém o poder do Estado. Porque todo poder emana do povo, não deixou de ser um preceito constitucional. Então, nós acabamos numa condição onde nós vivemos reféns de uma cidadania mitigada. Nós ficamos tanto tempo calados e aceitando uma cidadania superficial, infantil, mitigada, pobre, que hoje a gente é refém, de certa forma, enquanto cidadão, de uma situação que a gente ficou calado e não temos garantia nenhuma de onde é que isso vai acabar. Ou nós, cidadãos de bem, operadores do direito, indivíduos que fizemos esse país, que construímos esse país, nos levantamos, né? Para, de certa forma, exigir as nossas liberdades individuais e a proteção das mesmas, nós não temos garantia nenhuma de que não iremos viver uma ditadura, seja por parte do Poder Executivo, seja por parte do Legislativo, seja por parte do Judiciário. As pessoas elas não estão entendendo que o que está sendo afrontado é a Constituição. E Constituição não tem a ver com partido político, não tem a ver com o que eu gosto, não tem a ver com o que eu não gosto, não tem a ver com é meu presidente, não é meu presidente. Se você é cidadão brasileiro, exija que a Constituição seja cumprida. E que não o STF nem o Poder Judiciário estejam acima da Constituição. Porque ela se aplica a todos, independente do partido político, independente da condição de pandemia, não pandemia. Ana, eu não posso. Eu queria criar só mais uma polêmicazinha antes de acabar. Tá. Para a gente falar sobre o que está acontecendo. Liberdade religiosa, estado de calamidade, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, tira igreja. Do seu ponto de vista constitucional, o que você poderia nos falar sobre isso? Tá me botando numa saia justa, né? Até levantei aqui, ó. Então, para quem não sabe, o Papa, né, do direito religioso é o doutor Laerte, tá? É por isso que ele tá me botando, ó, me enquadrando. O Cândido. O doutor Cândido também. A gente tem que fazer a live com o doutor Cândido. Então, na verdade, assim, qual é a grande questão? Em nome da proteção do direito à saúde, eu estou tolhendo a liberdade religiosa dos indivíduos, ok? Uhum. Isso para mim está muito claro e está flagrante. E para mim, e para os demais constitucionalistas, qualquer um que eu possa citar, e aqui você pode citar Ronald Dworkin, você pode citar Robert Alexy, você pode citar qualquer procedimentalista ou substancialista, ou qualquer autor que você quiser citar. Esse equilíbrio, ele não é receita de bolo. Ele não é receita de bolo. Eu não tenho como criar um padrão institucional que diga o certo é coibir a liberdade religiosa e ponto final.
tá? Eu vou traçar um paralelo com o que acontece hoje na França e que muita gente não sabe. Hoje, na França, é proibido o incentivo a qualquer tipo de religião. Então, eu não posso, por exemplo, usar uma camiseta com uma cruz, a título de laicidade do Estado. Eu corro risco, inclusive, de ser preso por fazer um culto em um parque público, em uma praça pública, ou usar uma cruz na minha camiseta. Ana, isso que você está falando é mentira. Não, gente, não é. Eu conheço pessoas que foram presas e que foram denunciadas por ter uma cruz na carteira. Né? E eles foram abordados pela polícia francesa, que nesse ponto os abordou e os disse: olha só, você está incentivando o cristianismo e isso não é permitido. Então entendam o que eu quero dizer. O ponto nevrálgico aqui é: eu sou livre para exercer a minha religião. O que o Estado deve fazer é, se eu tenho um estado de calamidade, é literalmente fiscalizar exercendo o seu poder de polícia. Eu não estou dizendo que nós, igrejas, devamos abrir de forma livre e desenfreada para que haja o que aconteceu em Hong Kong, onde, porque as igrejas abriram de forma livre e desenfreada, a pandemia cresceu. Mas, se a igreja comprovar que ela consegue cumprir as exigências do poder público, por que não permitir que seja aberto? Ana, eu queria polemizar um pouquinho mais acerca disso que você falou, porque é o seguinte, eu até abri aqui a Constituição para não errar. No artigo 5º, inciso 6, diz lá: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto religioso e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Veja o que eu entendo sobre isso. Hipótese alguma, o Estado deveria fechar a igreja. Hipótese alguma, nada. O que o Estado poderia falar é o seguinte: olha, gente, por causa disso, as reuniões vão ser regulamentadas o seguinte: 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. A igreja não fecha, o Estado não pode, constitucionalmente falando, fechar a igreja. Pelo contrário, olha o que o texto diz: é assegurado na forma da lei a proteção ao local de culto. Não é o funcionamento, vai depender da forma da lei, o funcionamento da igreja, não. Está falando que é livre a igreja para funcionar. E o Estado ele tem o dever de assegurar o funcionamento do templo. Não é baixar um decreto dizendo fecha a igreja. Fecha a igreja. Isso é o Estado intrometendo numa esfera que não é dele. Isso é o Estado entrando na esfera religiosa e determinando como é ou não é. Para mim, é uma porta muito perigosa que o Brasil está deixando, que o Estado intervenha dentro da igreja. Aonde passa um boi, passa uma boiada. Eles vieram agora e estão regulamentando como a igreja vai funcionar em período de calamidade. Para mim, isso não existe. Não estou dizendo que a igreja vai abrir e todos os fiéis vão... Não. Que se limite o número de pessoas, mas limitar o funcionamento, dizer se a igreja vai funcionar, não dá para aceitar um negócio desse. E o pior é que as pessoas falam assim: não, isso é justificado pelo momento, estão salvando vidas. Aí a pessoa se reúne em casa, com 5 pessoas dentro de casa, os 5 moradores da casa. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edu, que deve estar caindo para trás agora, com isso que eu estou falando. 5 pessoas dentro de casa fazendo um culto. 5 moradores da casa fazendo um culto dentro de casa. A polícia bate e prende todo mundo porque disse que não podia fazer culto. Eu vi esse caso também. A igreja fazendo um culto ao vivo, bateu na igreja e mandou parar. Nós tivemos vários casos. Nós tivemos vários casos onde, aqui no DF, várias denúncias, onde eu estava tendo culto ao vivo, ou seja, eu estava tendo o que nos foi permitido fazer, não que eu concorde, e não é essa a questão, e os indivíduos denunciavam sem saber que, na verdade, aquilo estava regulamentado. E eu, assim,
100% eu ouso dizer, eu não sou a papisa do direito constitucional, mas 100% dos constitucionalistas que eu estudei até hoje na minha vida, nesses 40 anos de vida, colocam que a liberdade de culto é um direito a ser protegido, como você bem colocou. Entendam, e eu vou dar um dado histórico. Vamos salvaguardar vidas. As igrejas não pararam durante a Segunda Guerra Mundial, as igrejas não pararam diante de peste negra, peste bubônica, ou esses termos nem se utilizam porque são pejorativos, diante de outras pandemias, epidemias que nós tivemos antes. Com isso, eu não estou querendo minimizar o Covid-19, entendo o que eu vou dizer. A medida que precisa ser tomada é regulamentação para como deve funcionar. E aí nós, enquanto igreja, devemos, na condição de cidadãos, cumprir. São 10 pessoas? Ok, são 10 pessoas. Tá? É todo mundo com máscara? Ok, é todo mundo com máscara. Eu só posso ter uma reunião por dia, temporariamente? Ok, que eu tenha uma reunião por dia. Entende? Isso não deixaria de ser uma intromissão, mas até aí é tolerável você aceitar. Aí é justificável em face à novidade que o embate à Covid-19 representa. Nós não queremos ser insensíveis. Né? Mas você dizer, você não pode se manifestar religiosamente, é uma linha muito tênue. Pode abrir uma brecha muito grande para que um pouco mais na frente eu tenha um embate e eu tenha, inclusive, o cerceamento da liberdade religiosa no Brasil. Eu tô vendo que... Pode continuar. Pode falar. Não. Então, assim, é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O Ricardo, ele colocou aqui que nenhuma nação dorme e amanhece em uma ditadura. E é o que, infelizmente, é o que eu tô vendo. Eu não tô querendo ser profeta do caos, mas eu tô vendo que estão violando direitos fundamentais que deveriam ser invioláveis. Prender pessoas na rua porque estão numa praça, estão nadando, estão andando na praia sozinho. É verdade. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Ah, não, mas a pessoa tem que... Não, gente, pelo amor de Deus. Isso custou muito caro para a gente conseguir isso. Olha o que é interessante. O que a técnica constitucional fala é que, nesses casos, eu devo utilizar o que nós chamamos de juízo de ponderação. A técnica deve ser adotada dessa forma, razoabilidade e proporcionalidade. Nenhuma dessas duas técnicas, que são as técnicas tanto do Ronald Dworkin, que é o principal autor disso, como do Robert Alexis, os dois principais autores, né, que estabeleceram isso, que o nosso STF diz que faz, nenhum deles fala em se matar um direito, como o Marcos Tomás está falando. Marcos, oi para você, querido. Né? Matar um direito em nome de proteger o outro. Isso não existe. Eu pondero um direito. Ponderar é mensurar, é colocar na balança. Então eu vou limitar um direito e aumentar o outro de forma a equilibrar a balança e proporcional. Então, não existe isso. É rastreamento de celular para saber onde você está. Gente, isso é surreal, isso é inacreditável. O indivíduo está sozinho na praia e está sendo abordado pela polícia. Sim, né? E apanhando, então, assim, sendo algemado, colocado no camburão como se bandido fosse. E o melhor, solta-se os bandidos. A gente perde a liberdade de vir, a gente perde toda a nossa proteção. Entendam, isso não é possível na técnica constitucional. A questão é essa. A questão é que nem na técnica do estado de sítio, utilizando a Constituição limpa e seca, e nem na teoria acerca do estado de defesa, se fala desse cerceamento. A live está acabando. 23 segundos. Só 23 segundos? Só 23. 19, 18, 17. Quer entrar de novo? Sai. Vamos entrar de novo? Vamos entrar de novo? Vamos continuar o assunto? Vamos. Então você que está curtindo a live, entra aí de novo.
nós vamos continuar falando desse assunto por pelo menos mais uma meia hora. Até o nosso direito de fazer lives demoradas está sendo cerceado. Pois não é? Isso aí eu vou ligar lá para fazer uma reclamação no Instagram. Isso é um deboche. Mas se eles assistirem o que a gente está falando, eles vão tirar a gente do Instagram. É nervoso, passei nervoso agora. Mas é mais ou menos isso. Se deixar a gente falar, né? Vamos esperar o povo aqui entrar. Vamos esperar o pessoal aí uns 5 minutos. Eu vi que acho que o Ricardo, acho que você falou alguma coisa. Eu acho que a professora Denise também falou alguma coisa. Não sei se a professora Denise entrou. O Ricardo, ele é de São Luís, ele tá dizendo aqui pra gente que no Nordeste o negócio tá feio, que lá em São Luís o negócio tá muito feio, né? Ele falou até que a juíza não foi no Maranhão, que um juiz determinou o lockdown? Foi. Um juiz de primeira instância definiu o lockdown absoluto. Um Deus de primeira instância. Gente, tem uma turma aí de ex-alunos entrando, muito bom ver todos vocês, ex-alunos queridos, pessoal de Teresina. O guru, né? O guru. Não, eu brinquei. Eu brinquei aqui que essas decisões de juízes de primeira instância, eles se transformaram em médicos, infectologistas, sanitaristas, economistas, administradores de empresa, chefes do executivo, meu Deus, gurus, são um homem completo, adivinhos, né? Mãe de Ná jurídicos, bola de cristal. Porque na decisão aqui do DF, para você ter ideia, e quem quiser analisar a decisão, eu não tenho nada contra a juíza, nada pessoal, nem a conheço, mas eu estou analisando o mérito técnico da decisão, tá? Que isso fique bem claro. O mérito técnico, na decisão a juíza aponta que se abrir o comércio, a curva da pandemia vai aumentar. Eu queria saber de onde é que a pessoa tirou isso. Tem uma reportagem muito boa, uma entrevista do prefeito aqui de Nova York, há 2 dias atrás. Ele falou que ele está decepcionado com o isolamento social que foi proposto aqui, né? O pessoal estava todo mundo dentro de casa, 60 dias de quarentena, todo mundo guardado dentro de casa, nada funcionando. E aí ele falou que 66% das pessoas que estão indo para o hospital estavam dentro de casa. Só dentro de casa. Sim. 84% das pessoas nem trabalhando fora estavam. Ou seja, ele falou assim, não adiantou nada. Aí eu conversava com o Thiago Jaju hoje. Ele fez um post, eu coloquei essa matéria para ele, e depois ele falou assim, cara, mas algumas pessoas vieram me questionar acerca de, será que essas pessoas não receberam gente de fora? Eu falei assim, Thiago, não, é impossível você ficar 60 dias preso dentro de casa sem contato com o mundo exterior. É impossível. Não tem como. Comer como? Eu vou fazer mercado como? Se você teve contato com o mundo exterior e você foi infectado lá fora, você vai levar a infecção para dentro de casa. Ou seja, essa medida, desculpa, ela não resolve. Poderia ter medidas muito mais efetivas. Por exemplo, eu sempre sugiro o isolamento vertical, mas enfim... outras medidas, essa não resolveu o problema. Isolamento horizontal, né? No horizontal não funciona, o vertical, né? Isolar o grupo de risco, fazer... Mas, enfim, sim. Esse isolamento foi proposto, a Nova York está experimentando na pele, que não funcionou aqui. É interessante que, se você observar, eu não sou médica, tá? Óbvio, mas para falar o que eu estou falando, eu pesquisei um pouquinho. A Covid-19 ela é uma doença cuja transmissão ela se faz através do que a gente chama self-transmission, ou seja, o contágio pessoal. Eu, que estou infectada e estou carregando o vírus, eu vou entrar em contato com outro indivíduo e vou passar para ela o vírus, ok? Uhum. E inicialmente se falava que o isolamento total levaria
a falta da disseminação da doença, a evitar a disseminação da doença. O que se provou é que para cada indivíduo que está manifestando a doença, eu tenho mais 35 que não estão manifestando, que são assintomáticos, que estão, muitas vezes, passando a doença através do self-transmission, um para o outro. Tanto é, aí todo mundo argumentou que era a OMS que estava dizendo que tinha que ter lockdown e papapá. E, inicialmente, a OMS tinha essa posição do lockdown, e recentemente disse que o modelo a ser adotado já não era mais o lockdown, era o modelo da Suécia, que não foi lockdown. Uhum. Então, você percebe que eu não posso massificar as decisões, sejam elas jurídicas, sejam elas políticas, sejam elas sanitárias, acerca da Covid-19, e achar que isso vai dar certo. Então, o caso do Brasil, eu não tenho como comparar com a Bélgica, porque eu vi o absurdo de alguém que comparou o caso do Brasil com o caso da Bélgica, dizendo que o Brasil precisa ficar em lockdown porque nós temos mais mortes do que na Bélgica. Cara, a Bélgica é do tamanho do estado do Ceará. É menor que o Ceará, na verdade. E nós temos um país que tem mais de 3 milhões de metros quadrados. Então, seja, se ainda for fazer uma análise ali do número de mortes pelo tamanho, extensão do território, nós estamos muito abaixo da Bélgica, né? É surreal. Nós temos 1 para 40, ou 1 para 35, na média, segundo alguns outros estudos. E lá eles têm 1 para 700 e papapá. Não sei o número exato. Então, assim, é insano. A Itália é um país desse tamanho. A maioria dos mortos na Itália, no início da curva epidêmica, tinha acima de 80 anos de idade. A nossa realidade está se mostrando outra. A nossa realidade está se mostrando outra. Então, eu crio uma doutrina jurídica de cerceamento de direitos com base em dados não conclusivos acerca de uma doença nova. E com isso eu corro o risco de, além da crise epidêmica, que existe e é real, ninguém está aqui negando, criar uma crise institucional que é um caminho sem volta. Eu corro o risco de destroçar a nossa democracia, que já é tão frágil. O Cândido voltou aí. A verdade pegou uma narrativa da OMS e tem-se aquilo como o que tem que ser, só que volta e meia a OMS fica mudando. Mas a grande questão é como um juiz pode decidir qual a política pública a ser adotada por Estado. Peraí, não pode. Ele tem uma equipe que trabalha com ele, o presidente tem uma equipe que trabalha com ele. É aquela história que teve a discussão do Mandetta, enfim. O Mandetta, ele era o micro. O Bolsonaro, ele é o macro. O Bolsonaro, ele tem que analisar o ministério do Mandetta, tem que analisar o do Paulo Guedes, o da economia, tem que ver o da justiça, como é que anda tudo em sincronia. Então, a política, por exemplo, que o executivo deve tomar, ele tem que analisar o todo e não somente um. E aí o juiz, ele quer decidir a política do Estado com base no que ele acha que é melhor, com base no micro, com base em um, porque ele não tem o estudo do economista, do secretário de Justiça, ele não sabe nada do que está acontecendo dentro do Estado. Ele sabe acerca da doença, mas e o restante? O que vai afetar o restante do Estado? Então, e às vezes ele não sabe nem acerca da doença, né? Pois é. Quem tem que decidir qual é a melhor política é o Estado. Eu acredito. Professora Denise, você tinha feito uma pergunta, aí você quer refazê-la aqui para a gente poder... Gente, quem tiver pergunta, vai fazendo aí também. É interessante, Laerte, é que o Poder Executivo, ele serve como essa bússola das políticas públicas. Ele nasceu para isso. Na técnica de John Locke, quando ele nasce, né, ele nasce acerca
Ó, ele nasce com essa perspectiva de dizer assim, olha, a esfera decisória da política é o executivo. Entende? Uhum. E depois eu simplesmente retalho isso e a nossa Constituição e começo a retalhar essa questão, e o Poder Judiciário ele começa a se colocar na posição de ser convencido de que a decisão política é boa o suficiente. Mas, peraí, o juízo de valor não é do judiciário. Não pode ser dele. O juízo de valor é do executivo. Isso aí entrando até no... Todo mundo conhece direito administrativo, né? Não pode entrar no mérito administrativo. No mérito. E os juízes estão entrando no mérito administrativo de qualquer jeito. O mérito é a oportunidade e a conveniência. Então, assim, é oportuno, é conveniente, quem tem que decidir isso é o executivo. É o executivo. E, como eu falei, ele tem um estudo do macro, né? Por exemplo, ninguém está dizendo, gente, ninguém é a favor de morrer, ninguém está querendo que ninguém morra aqui. Só que é o seguinte, pode morrer 5 pessoas pelo Covid e 15 por problemas econômicos, de suicídio, etc. Ele vai ter que olhar e falar assim, gente, eu não posso deixar que esse menor crie um maior. Não é que ele quer que os 5 morram, mas vamos tentar salvar os 5 sem matar os 15. Na verdade, nós já temos estudos, inclusive eu vi hoje, eu acho que até o nosso pastor, né, o nosso mentor, que é o Bispo J.B. Carvalho, ele repostou, de que a longo prazo, a taxa de suicídios vai ter muito mais mortos do que a contaminação por Covid-19. Eu li essa. Né? E aqui no DF, Laerte, dados que não são divulgados pela imprensa e pela grande mídia, eu tenho já dados de que os índices de suicídio aumentaram num percentual médio de 150% a 170% desde que o isolamento social começou. Eu não tenho dúvida. Né? A professora Denise fez uma pergunta aqui, ó. E qual a solução a igreja pode ter para ter o seu direito de culto garantido nessa pandemia? Quem vai parar o governador do DF, então? Porque ele quer a igreja fechada. Eita, agora ela vai me botar num aperto. Né? Pode falar que você vai do DF? Pode. Não, deixa eu falar. Porque muita gente não sabe nem que existe o órgão que eu trabalho. Uhum. Professora Denise, deixa eu te responder de forma bem objetiva. Eu faço parte de uma unidade de assuntos religiosos que chama UNAR, né? E aqui eu não estou para defender o governador, não, mas para informar, é até bom, para informar o grande público de que os estudos acerca da viabilidade da abertura das igrejas estão sendo feitos a pedido do próprio governador, tá? E a pedido das igrejas, tá? As igrejas foram ouvidas, houve uma audiência pública com as igrejas, tá? Para que a gente pudesse... foram feitos documentos que foram levados, para que a gente pudesse... Isso no começo do lockdown, tá? Aqui no DF. Para que a gente pudesse tentar uma solução equilibrada. Não estou dizendo que a solução equilibrada foi tomada, tá? Uhum. Realmente eu acho que nós precisamos ser mais incisivos, né? No sentido de achar uma solução para isso. Nós precisamos ter uma solução. Seja como nós falamos aqui, funcionar com 10, com 20, com 15, com 100, com... Voltando para a nossa seara constitucional, dentro dessa perspectiva que você colocou, esse decreto do governador não seria inconstitucional, uma vez que matérias de caráter de liberdade religiosa são matérias constitucionais e não da Constituição Federal e não da Constituição dos Estados. Por exemplo, nós também temos agora um decreto do presidente que diz que igreja é atividade essencial do Estado. Como é que o governador vem e bate nisso? Assim, eu não vou entrar no mérito político e na seara política. Pelo amor de Deus. Não, eu vou analisar...
analisando de forma limpa e seca, o Supremo Tribunal Federal decidiu há alguns anos atrás que matéria de liberdade religiosa, é a isso que o doutor Laerte está se referindo, era matéria de tratamento exclusivo da CF. E que, por isso mesmo, não cabia às constituições estaduais e nem à legislação, na época, municipal, porque foi uma ADPF, que foi impetrada para tentar resolver uma outra questão que não tinha nada a ver, né? Isso não poderia ser tratado por lei municipal e nem por lei estadual. Essas questões de liberdade religiosas, elas eram estritas à Constituição Federal. E aí, entendam o que eu vou dizer. Se a tutela é federal, o parâmetro e diretriz por questões de hierarquia legislativa devem ser federais. Então, caberia às constituições estaduais e, portanto, aos decretos dos governadores estaduais respeitarem o posicionamento legislativo do governo federal. Se igrejas e casas lotéricas, né, são serviços essenciais, cabe a mim, enquanto governador, fazer um decreto que contemple, com medidas locais, o funcionamento das igrejas e das lotéricas. E se alguém discordar, o embate não pode ser e nem deve ser no boca a boca. Você impetra uma ação, né, combatendo a legalidade daquele decreto ou reforçando a legalidade daquele decreto. Ó, teve uma pessoa que eu não vou expor ela aqui, não. Eu só estou falando, porque se for o caso, você manda zap para mim de novo. Ele me mandou o zap dizendo o seguinte: o governador tem que decidir no executivo, mas eu não entendi sua pergunta. Eu respondi para você que ele tem que agir, ele vai decidir, mas dentro dos limites da lei, dentro dos limites da Constituição. Ele não pode estar da Constituição. O que nós estamos querendo explicar aqui é que o poder da Constituição estadual é poder constituinte derivado. Derivado de onde? Da Constituição Federal. Então, nós temos uma autonomia estadual, mas essa autonomia ela só vai até o limite da Constituição Federal. Isso. Tá? Porque nós não somos confederação, nós somos federação. Peraí, então, eu agora fiquei na dúvida de novo. Eu aprendi isso, a Constituição fala isso, mas o Supremo agora, recentemente, ele disse que nós somos falou outra coisa. Porque agora quem decide são os governadores dos municípios, ou seja, ele transformou o Brasil de uma federação para uma confederação. É quase isso, Estados Confederados do Brasil com Z. Pois é. Para respeitar o OMS. Lá atrás, o Ricardo perguntou para a gente se existe algum fator legal que impeça a distribuição gratuita de medicação na rua, em barracas, em posto de saúde e hospital. Porque isso resolveria muitas das questões urgentes que nós estamos vivendo. Não tem o impedimento, né, Ricardo? Mas, assim, a tutela da gestão de medicamentos, ela é feita de forma compartilhada pela União, pelos estados e pelos municípios, porque o Sistema Único de Saúde, ele é de gestão compartilhada. Então, ela ainda é controlada pela nossa agência reguladora, que seria a Anvisa. É por isso que, para que a gente tenha uma certa distribuição de medicamentos ou a utilização dos medicamentos em determinados tratamentos, é preciso aprovação e liberação da Anvisa nesse caso. Mas proibido não é. Né? Talvez ele esteja falando da utilização, né, da cloroquina, hidroxicloroquina, né? Uhum. Então, assim, proibido não é. Tá? Então, a doutora Denise, ela fala aqui em Brasília as igrejas estão fazendo culto com o povo dentro do carro, tipo drive-in. É porque foi isso que o último decreto que foi liberado pelo Poder Executivo determinou, que é permitido o culto, mas ele tem que acontecer nessa sistemática, tá? O último decreto que aconteceu... Você fala isso, você me deixa nervoso.
Você me deixa nervoso. Você fala assim, o sei. Poder Executivo liberou, eu fico nervoso quando você fala que o Poder Executivo liberou a igreja funcionar assim, eu fico bravo. Não, eu concordo, doutor Laerte, não polemiza. Não, mas brincadeiras à parte. Eu só estou querendo explicar que não é que está sem tutela. Eu concordo que... deixa eu dar uma opinião técnica. Ao meu olhar, poder político nenhum deveria tutelar a liberdade religiosa. Ponto. E isso eu falo não só com relação aos evangélicos, tá, gente? É geral. Quando a gente fala... É geral. Nós estamos falando geral. Tá? Assim, a religião é livre, ponto. O culto é livre, ponto. O que acontece no Brasil e no mundo, ao longo dos anos, é uma distorção do princípio da liberdade religiosa, onde ele tem sido aplicado de forma mitigada, como no exemplo que eu falei na França, onde Estado laico tem sido entendido como Estado ateu. Estado laico é Estado laico. Estado secular ou Estado ateu é Estado ateu ou secular. No Estado laico, na laicidade, eu tenho direito de crer, não crer, querer me manifestar, não querer me manifestar, em qualquer religião, contanto que eu não fira a liberdade do outro. Ponto. Isso é laicidade, em termos bem simples. Tá? Então, assim, no máximo, já que nós estamos enfrentando uma questão de saúde pública única, caberia ao Estado regulamentar, que é diferente de proibir ou permitir. Então, a regulamentação por parte do Estado, ela pode acontecer em situações emergenciais, por curto período de tempo e de forma justificada. Né? Tá concordado, doutor Laerte? Eu vou ter que colocar no princípio da ponderação, eu vou ter que concordar que a gente pode mitigar um pouquinho sem negar a liberdade. Se eu concordo. Agora é no que? Na regulamentação. Ó, gente, vai ser tantas pessoas. Passou disso aí, é multa, a gente vai fazer outra coisa. Agora, vetar que a igreja funcione, até porque a igreja também não se resume apenas ao culto propriamente dito. A igreja tem trabalhos sociais, a igreja tem um gabinete, tem um atendimento pastoral, tem, enfim, zilhões de atividades dentro da igreja que não pode ser restringida, né? Sim. Gente, inclusive um dos estudos que está sendo conduzido, esse eu posso falar, porque sou eu que estou ajudando, né? Foi uma sugestão, eu dei essa sugestão, enquanto sim, assessora lá dessa unidade de assuntos religiosos, e essa sugestão ela foi passada recentemente, né, para a equipe, para o gabinete de gestão de crise, acerca da possibilidade de abertura em reuniões administrativas. Né, gabinetes pastorais e esse tipo de atendimento individualizado, contanto que as regras gerais de combate à pandemia, a disseminação de Covid, fossem mantidas. Que regras são essas? Distanciamento de 2 metros entre os indivíduos, utilização de álcool gel, utilização obrigatória de máscara. Né, porque as pessoas, elas entendam, o fator crucial da democracia é a liberdade. E ela, para ser adquirida, durou e custou muito, né? Muito caro. Durou muito tempo, custou muito sangue de muitas pessoas para a gente conseguir. É verdade. E a gente simplesmente entregar ela por causa de uma pandemia é muito difícil. Mas, gente... Eu acredito, Laerte, que mais do que criticar o governo A, B ou C, ou criticar o executivo, ou criticar o legislativo, a nossa função aqui, como operadores do direito e como cristãos, é que a gente possa repensar o tipo de prática que a gente tem permitido acontecer aqui no Brasil. Porque a verdade é que a gente se calou durante muito tempo, a gente deixou de influenciar essas esferas,
E agora a gente vive uma situação de caos. A gente já ia encerrar. Gente, quem tiver pergunta, vai fazendo aí, mas eu quero trazer uma última polêmica para a noite. Ele gosta de polêmica, gente. Eu sou boazinha. STJ suspende decisões judiciais que determinavam a entrega de exame de Bolsonaro. Eu vi esse bafafá. Gente, pelo amor de Deus. A intimidade. E aí... É a intimidade dele. Como é que o juiz manda ele abrir? Ah, mas ele não é obrigado a mostrar. Mas isso demonstra. Não, se ele está doente ou não está doente, isso é coisa dele. O judiciário não pode violar a intimidade. Não é porque a gente não estou defendendo que é o Bolsonaro, não. Podia ser qualquer um. É liberdade individual, é a privacidade dele, é direito constitucional dele. O judiciário não pode rasgar a Constituição para fazer ele entregar o exame, porque as pessoas estão de birra querendo o exame dele. Simples assim. Até e olha que ponto a gente chega, né? Uhum. Brigar para o presidente mostrar um exame de sangue. A gente tá agora com os tribunais brigando entre si. Olha que bonito. Um manda mostrar, o outro suspende. Não é legal isso? Que gracinha. Ah, meu Deus, Brasil. O Brasil não é... O Brasil não é para amadores. Eu vi uma frase esses dias do rapaz falando o seguinte, ele falou assim, gente, nesse Brasil a gente morre de tudo, menos de tédio. Todo dia é uma novidade. Mas, pessoal, a gente já... Vamos encerrar. A gente já tem mais o quê? Já tem 1h30. É verdade. Com visitas aqui em casa. Mas, Ana, muito obrigado. A gente pode fazer outras lives. Gostei muito. Quero perguntar se alguém aí tem alguma pergunta para fazer, gente. Vocês estão conseguindo ver a gente? Eu não estou vendo os coraçãozinhos aqui do lado. Às vezes a gente está conversando sozinho aqui e nem sabe se o pessoal está participando. Não. Tem o pessoal entrando, tem o pessoal falando. A gente quer agradecer a todo mundo e a gente quer principalmente ressaltar que o que a gente está falando aqui não se trata do nosso dever como cristão, não se trata do nosso dever simplesmente como pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, não tem a ver com isso. Antes de qualquer coisa, antes das suas escolhas individuais, eu e você, nós somos cidadãos brasileiros. E nós precisamos fazer essa reflexão de valores. Que tipo de democracia nós queremos? Que tipo de Estado nós queremos? Que tipo de Constituição nós queremos? Qual é o Brasil do futuro? Onde está a nossa autorresponsabilidade? Onde está aquilo que nós devemos viver enquanto cidadãos? Nós precisamos verdadeiramente repensar isso, não simplesmente na hora de colocar o seu voto na urna, amigo. É na hora de não se deixar vencer pela corrupção, é na hora de não apoiar corruptores, é na hora de não apoiar a distorção dos valores do nosso país. O país é meu, o país é seu. É a nossa liberdade, é a nossa vida, é a nossa liberdade, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro da nossa nação. É tudo que a gente batalhou para conquistar, é o que os nossos pais batalharam para conquistar. Então, o que a gente tem vivido precisa nos trazer uma reflexão, né? E o papel histórico do cidadão é fazer valer os poderes constituídos. Nós não somos escravos, nós não somos reféns de um Estado que manda na gente. Nós não somos isso. Então você, como cidadão, você precisa se levantar no seu bairro. Você, não só como ação social, mas no sentido de intervir como cidadão brasileiro de bem. No sentido de fazer valer o seu direito e o dos outros. Sabe? Então, não se trata aqui de fomentar um Estado anárquico, ou de dizer assim, descumpra o decreto do governador, do STF, de quem seja. Mas de você entender, sim, que todo poder emana no povo não pode mais ser algo ideológico no Brasil. Nós precisamos nos levantar enquanto nação, enquanto povo, enquanto cidadãos. Nós não somos gado, as pessoas falam muito isso. Nós não podemos mais nos prestar a ser massa de manobra. Né? Isso tem que acabar. E ou nós mudamos agora, porque nós estamos vivendo uma situação de crise, de caos, sem nenhum tipo de precedente anterior,
E essa é a nossa chance de repensar a nossa posição cidadã. Ou então nós não vamos ter mais tempo. Como lá a gente começou falando, a democracia no Brasil vai acabar. Não, quer dizer, nem começou. Desculpa. Fail, projeto fail. Desculpa. O pouco que a gente conquistou, porque a gente teve alguns avanços, para quem né, não Laerte? estava aqui no início da live, eu vou repetir a frase do filósofo Neymar Júnior. Saudade daquilo que ainda não vivemos. A democracia. Eu vou fazer um post bem grande, marcar o Dr. Laerte. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, eu espero que isso tenha, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tenha servido de reflexão para todo mundo, né? Começa com cada um. Começa Amém. com cada um e termina com todos. Vamos orar para a gente terminar? Vamos, agora faz a oração de encerramento sacerdotal aí. Pai, nós queremos, enquanto povo, Senhor, mas principalmente enquanto cidadãos brasileiros, Deus, enquanto povo de Deus, mas enquanto cidadãos, te pedir pelo nosso Brasil. Deus, nós queremos te pedir, Deus, que tudo aquilo que foi falado hoje, Senhor, alcance as pessoas que verdadeiramente estão com o poder decisório nas mãos. Senhor, nós te pedimos por uma mudança e por uma transformação em cada cidadão, em cada casa, em cada ponto desse país, em cada governante, em cada definidor de políticas públicas, em cada gestor. Amém. Senhor, que nós possamos verdadeiramente ser invadidos pelos teus princípios de justiça e de retidão. Que nós possamos viver um novo tempo no Brasil. Que nós possamos nos levantar e brilhar para que o nosso país seja construído entre bases sólidas. Senhor, nós queremos agradecer por esse tempo, Deus, onde o Senhor está nos chamando para uma conversa, onde o Senhor está chamando o mundo e o povo brasileiro para viver um novo tempo, Amém. com valores morais melhores, com ética melhor, com mais amor entre as famílias. Senhor, onde nós damos mais valor à vida. Senhor, que nós possamos fazer disso tudo um novo tempo, Deus. Um novo tempo contigo, um novo tempo para os teus princípios, um novo tempo para a igreja e um novo tempo para o mundo. Senhor, usa a cada um que decidiu dizer, eis-me aqui. E que nós possamos verdadeiramente nos levantar nesse tempo para fazer a diferença. Porque hoje, Senhor, que nós possamos decidir ser como o fermento do mundo, Senhor, como a tua palavra diz, verdadeiramente, que a igreja ela é como fermento e ela vai levedar toda a massa. Que cada cristão, Pai, em todos os lugares desse país, em todos os lugares do mundo, possa se levantar para levar esperança, para levar soluções, para ser um solucionador de problemas e para verdadeiramente brilhar como tu brilhou, Cristo. Nós queremos te agradecer por esse tempo de conversa e por tudo que nós estamos vivendo. Protege cada casa, protege cada família, consola aqueles que estão tendo mortes, traz esperança de dias melhores. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Ana, brigadão. Deus abençoe. Ótima semana, gente. É Boa isso. noite. Deus abençoe. Nós vamos marcar outras lives. Quem Coloca- não segue a Ana, segue ela aí. Ana, como é que pronuncia teu nome, mulher? Seligman. Ana Seligman. Segue ela lá. Ana.Seligman. Segue ela lá e a gente vai compartilhando, a gente vai fazendo mais lives e nós vamos combinar mais A lives. live vai ficar salva na minha bio. Eu vou comentar lá na bio do Laerte, tá? E a gente quer também sugestão de tema, né, Laerte? Isso, manda uns Vamos temas aí aceitar que a o gente pode desafio. fazer. Vamos aceitar. Mas Vocês querem? cuidado pra vocês não me enquadrarem e o doutor Laerte, Eu hein? gosto de tema polêmico. Eu tô aqui O longe. doutor mas Laerte eu é da posso falar. briga. Eu tô Ele é aqui advogado. Ele é advogado, eu sou consultora, eu sou consultiva, eu sou administrativa boazinha. Doutor Laerte é que gosta do fight. Eu tô aqui né? longe mesmo, eu posso falar mal de todo mundo. Brincadeira, não Hoje, quero falar mal, oh meu Deus. Eu não quero falar Não, mal, mas- não. Eu quero Mas se lutar, serve de, eu quero lutar por aquilo que eu acredito que seja correto. se serve de consolo, em 2005 a minha tese de mestrado falou mal da judicialização. Tá vendo? Então não é uma posição que eu adotei agora. Já é antigo. É antigo. Eu sou pró-judicialização, mas com limites. Entendi. Com limites. Sempre. Limites nos protegem. É verdade. É verdade. Tá? O que define o veneno é a dose, né? Se é veneno ou remédio, é a dose que diz. Exato.
Gente, Deus Então, assim, nós abençoe. queremos agradecer você e Deus abençoe. E até a próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau.